Boa noite, né, espectadores aí da Tocantins TV. Mais uma quinta-feira aqui, programa Entrevista Aberta com Denise Martins, a jornalista que vos fala. E nós estamos aqui em Palmas, no Tocantins, capital mais nova aí do Brasil. E eu recebo a doutora Rafaela Stephanie Alves Souza, que é advogada, e agradeço desde já a sua participação aqui. É pela terceira vez no programa, sabia? Tudo isso? Como passa rápido. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez no Tocantins TV. E eu agradeço pelo convite, Denise. E a satisfação é toda nossa, porque hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Aliás, é um dos temas que tem sido mais debatidos aí após a eleição, é um dos temas que tem sido bem assim lembrado lá em Brasília, né? Que é a reforma da Previdência. Até porque o presidente eleito, né, ele disse que tem interesse em aproveitar a proposta da reforma, tal como está, talvez fazer algumas alterações, mas já tem rumores que querem aprová-la ainda esse ano. Pois é. Então, mas para você ver, doutora Rafaela, que assim as pessoas ainda não estão muito por dentro, né, da reforma, de algumas mudanças que podem acontecer caso a reforma seja aprovada, né? E essa semana andando em vários locais, locais públicos como a Assembleia, onde a gente vê políticos ali falando, e também locais praça, em outras localidades, e eu perguntei às pessoas, e a Previdência? Algumas respondiam que queria, outras respondiam que não queria, mas a maioria não soube responder, né? Não soube dizer o que na verdade, é a reforma da Previdência e o que isso vai afetar na vida das pessoas, porque vai criar um impacto isso, né? É assim, a bem da verdade vai impactar a vida de todo mundo. Por exemplo, o nosso sistema previdenciário, porque nós temos, né, o regime geral de previdência social, e aqui eu vou me ater ao regime geral de previdência social, que no caso é o INSS, né? Mas nós também temos o regime próprio de previdência social. Por exemplo, aqui no estado do Tocantins, para os servidores públicos estaduais, nós temos o IGPREV, né? Que é o que nós chamamos de regime próprio de previdência social para os servidores estaduais, e nós temos também o Prev Palmas, certo? Que é o regime de previdência próprio para os servidores municipais. Então, essa reforma ela vai afetar tanto o setor público quanto o setor privado. Por exemplo, hoje, no setor público, a aposentadoria ela é acumulada com a idade e tempo de contribuição, mas no regime geral não. Hoje, né, tal como está na Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, a pessoa tem a opção de aposentar apenas por tempo de contribuição. Aí vai ter incidência de fator previdenciário, uma série de coisas, mas Vários existe leques aí para uma, né, uma questão só uma e não questão é. só. Mas assim, existe a opção hoje da aposentadoria apenas por tempo de contribuição. Com a reforma, isso não vai ser possível. Vai ser necessário uma idade mínima, tanto para homem quanto para mulher. Bom, você já falou bem aí amplamente sobre um pouquinho do que é a reforma, né? A reforma, ela, sobre essa idade mínima, tanto para homem quanto para mulher. Hoje tem uma diferença de idade, né? Se a Tem. reforma for aprovada, é que terá essa idade igualitária. Na verdade, não. A princípio, é porque a reforma, ela, quando foi proposta, ela chegou de uma certa forma. E hoje, com o passar do tempo, depois de muita discussão, os órgãos sindicais também ajudaram bastante nesse sentido. Houve uma pressão, né, dos órgãos de classe, houve uma pressão por parte da população. Então, da forma como está para a votação, né, homem continua com 65 anos, isso eu estou falando de aposentadoria por idade urbana. Só que a mulher que tinha a opção de aposentar com 60 anos, se a reforma for aprovada, ela vai aumentar a idade aí, vai para 62. E daqui um pouquinho nós vamos entrar na área rural também, que é um assunto muito importante. E principalmente a área rural, o pessoal ainda tem muita carência de saber como fazer, né? Bom, por que é importante, doutora Rafaela, a reforma? Ela é necessária ou isso é um capricho político
muitos acham que é um capricho político, né? Que Brasília precisa dessa movimentação. Mas ela é necessária para o brasileiro, para o país? É um tema de grande discussão. Vamos lá. Os economistas, né, alegam que tem um déficit na Previdência. O que que acontece? A expectativa de vida aumentou. E então, hoje, as pessoas estão vivendo mais. Por isso, né, em tese, o aumento, né, da idade. Segundo os economistas, nós temos mais pessoas inativas. Quem são essas pessoas inativas? Aquelas que não estão mais trabalhando, aqueles que estão aposentados ou que estão encostados, recebendo um auxílio, alguma coisa, e nós temos os ativos, que são aqueles que estão trabalhando, contribuindo para o INSS. Só que, na verdade, isso, no meu entendimento, não teria necessidade da reforma da Previdência. Por quê? Nós temos a DRU, né? A desvinculação da Receita da União. A Seguridade Social, quando ela foi criada, tal como está na Constituição, né, ela é bancada por quem? Pelos empregados, né, pelos trabalhadores e pelos empregadores, né? Então, os dois ali estão, e pela sociedade também, em vários impostos que incidem a contribuição social. O que essa DRU fez? Pegou 20% do dinheiro da Previdência Social e liberou para o governo, para ele gastar da forma como ele quer. Vou pegar aqui um exemplo bem simples. A pessoa ela tem uma renda, né? Ela tem um salário lá, só para facilitar, de R$100. E ela tem uma despesa de 90. Esse salário dela dá ou não? Se ela ganha 100, tem uma despesa de 90, dá. Sobra R$10 por mês, né? Agora, vamos supor que eu quero pagar a despesa do vizinho. Eu ganho 100, tenho uma despesa de 90, e o meu vizinho, que não tem nada a ver comigo, tem uma despesa de 20. O meu salário de 100 vai dar? Não vai dar. Então, assim, se o governo não estivesse fazendo essa retirada de 20% do dinheiro da Previdência, eu creio que não haveria essa necessidade. Bom, então, aí entra aqui, você falou aqui da necessidade. Então, a necessidade se dá porque o governo, na verdade, se apossa de um dinheiro... 20% do dinheiro da Previdência, da Seguridade Social, que foi feito para quê? Para ser destinado à Previdência Social, assistência social e à saúde. Mas o governo, né, tá, através da DRU, que é a desvinculação da Receita da União, ele pega 20% e usa como ele quer. Gente, sem rancor. Não é fácil ouvir essas palavras. Depois de trabalhar tanto, né? E acumular aí, você acha que vai ter um final de vida mais tranquilo. Na verdade, a coisa é bem complexa. Bom, mas aqui vamos saudar os amigos que já estão online. A Mônica Raquel Crispim, boa noite. A Ney Alves, boa noite. Eu vou falando, se você conhecer alguém, né? A gente sempre manda os convites para os amigos, então a gente pode saudar aí os amigos. Boa noite para o Gleidson, que já está aqui online. A Natália Torres. Boa noite, Natália. A Nath. Boa noite para a Irani. Você conhece? Minha mãe. Boa noite aí para Vânia Alves. E vamos acompanhar aqui a entrevista, pessoal. Nós estamos falando aqui de Palmas, no estado do Tocantins, sobre a reforma da Previdência, que é um dos temas aí que discussão, tanto em Brasília e nas rodas de conversa, ainda mais depois aí da eleição, né? Então, tem temas muito curiosos aí para ser discutidos. Doutora Rafaela. Às vezes eu vou chamar de Rafaela, mas é o hábito, que ela é minha amiga também. Linda minha amiga. Mas doutora Rafaela. Algumas pessoas, elas sempre acabam confundindo. Por exemplo, para que acha que o FGTS e o INSS serve para aposentadoria, né? Não. São coisas completamente diferentes. Não, porque, veja bem, o INSS, o que é? A pessoa paga, né, o INSS para assegurar os riscos sociais. A Previdência, ela está aí para quê? Para cobertar o risco social. Qual é o risco social? A idade, né, que vem a aposentadoria por idade. O risco social da invalidez, nós temos uma aposentadoria por invalidez. O risco social da doença, nós temos o benefício de auxílio-doença. O risco social
da idade avançada, né, e o risco social da morte. O o FGTS não, é completamente diferente. Para que serve o FGTS? Antigamente, nós tínhamos um período de estabilidade, isso nós vamos lá para a CLT, né, que era a estabilidade decenal. Mas com a Constituição, essa estabilidade decenal, que a nossa CLT é antiga, tá? Com a Constituição, essa estabilidade decenal ela não existe mais. Então, as pessoas passaram a optar pelo FGTS. Então, para que serve o FGTS? No caso de desemprego involuntário. Uma então, segurança, quando a pessoa está né? trabalhando, exatamente, e o empregador não tem mais interesse de ter aquele empregado na empresa, porque isso é direito potestativo do empregador, exceto para as pessoas que têm estabilidade, mas não estando dentro do rol da estabilidade, que é o cipeiro, o acidentado e a gestante, o empregador pode mandar embora a qualquer tempo. Mas e aí, como é que o empregado fica? Ele tem compromisso, ele tem contas para poder pagar. Ele estava trabalhando e ele se organizou. E o FGTS é exatamente para isso. É para socorrer pelo motivo de desemprego, diferente No do momento INSS, difícil, que né? é risco social. Então, para a pessoa aposentar, ela tem que contribuir para o INSS. Tá, mas eu não trabalho de carteira assinada, eu não sou empregado em nenhum lugar. Mas toda pessoa que efetivamente exerce atividade remunerada, a partir dos 16 anos, ela é obrigatoriamente filiada ao INSS. Então, ela pode, né, contribuir. Ah, tá bom, mas eu não trabalho de carteira assinada, eu também não tenho nenhuma atividade remunerada, mas eu quero contribuir, né? Eu sou uma dona de casa, por exemplo, então ela pode contribuir também a partir dos 16 na qualidade de facultativo. E aí não fica desassistida em qualquer momento. Bom, boa noite aqui para o Lucas, né, que é o nosso câmera, tá aqui. Boa noite para o Rafael Gomes. O Gleidson fala assim: reforma da Previdência, as perguntas são bem-vindas. São bem-vindas. Fiquem à vontade. Já temos aqui alguns comentários. Boa noite para Poliana Mota Prates. Bom, a Mônica fala aqui: estou lutando pelo BPC da minha filha desde 2015. Estávamos recebendo, mas foi indeferido pelo fato da carteira do meu esposo estava assinada com salário mínimo. Foi indeferido. A filha dela, eu acho que é porque a filha dela é especial, né? Então, Sim, Aí eu não sei se você já estava recebendo, quer dizer, você falou que estava recebendo, mas essa decisão aí, ela é passível de revisão, né? Talvez no judiciário, porque no INSS também cabe recurso, né? Sim, tem um recurso lá, o prazo de 30 dias para recorrer da decisão, porque veja bem, o BPC, o requisito é da miserabilidade, né? E a lei, né, orgânica da assistência social, ela define o critério de renda como 1/4 do salário mínimo. Eu precisaria saber qual a composição familiar, né? Porque no caso seria a senhora, o seu esposo e sua filha. Então nós e temos mais uma 3. filha. São 4. Até onde eu sei, são 4, São né, 4? Mônica? Eu queria que você me desse o retorno, mas até onde eu sei, são Mas 4. bom, sendo 3, né? Se for 3, não entra dentro do critério da lei orgânica da assistência social, porque ela fala que é 1/4 do salário mínimo, dá 200 e pouco por plano social, eu vou ganhar meio salário mínimo? Tá errado, né? Então, no judiciário a gente consegue reverter isso aí. A senhora pode estar procurando um advogado, né, particular, ou então a própria defensoria também, tá? Que bom. Aqui, boa noite para a Adriana Pinto. A Denise Furtado fala assim: minha mãe tem 60 anos, será que ela consegue se aposentar? Mas tem um porém, ela nunca contribuiu. Meu pai é funcionário público, ele deixou, e aí nunca deixou a mãe trabalhar fora. Ou seja, ela é dona de casa, né? Ela teria o direito de se aposentar sendo dona de casa? O simples fato da pessoa ser dona de casa, não. Ela teria que contribuir como facultativo ou então como dona de casa. Agora o INSS é recente, né? Eu digo agora porque é recente. Ele criou uma alíquota diferenciada para a dona de casa, porque, veja bem, o contribuinte individual, a alíquota dele é de 20%. Se for pegar uma pessoa sem renda, 20% do salário mínimo é muito, né? Fica caro.
Mas, para abranger todo mundo, o governo criou uma alíquota diferenciada, que é para a dona de casa, que são para os microempreendedores, no valor de 5%. Né? Então, você vai contribuir com a alíquota aí de 5% do salário mínimo. Só a idade em si não é suficiente para que a senhora consiga, no caso, aposentar. O que nós temos é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário, em que pese seja pago, né, pela Previdência Social, que é o BPC, que foi falado anteriormente, porque o BPC a gente costuma chamar de LOAS, nós temos ele tanto o idoso quanto o deficiente. Então, LOAS idoso, o requisito é 65 anos. Se a senhora tem 60, ainda não dá. Tem que completar os 65 anos. Tá, mas é só ter 65 anos que eu vou ter direito? Não, tem que ter o critério da renda também. A renda per capita não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Agora, eu não sei se mora só a senhora e seu esposo, se tem outras pessoas. A gente precisa ver também qual seria a renda do seu esposo. Mas se for inferior a 1/4 do salário mínimo, tem condições. Cada caso é estudado individualmente, até pela a quantidade de integrantes da família. Exatamente. Quando se trata de LOA, sim. Bom, boa noite aqui para Alessandro Ramos. Ele fala, boa noite. A Adriana Pinto fala, ótima pauta, excelente pauta, que todo mundo está gostando da entrevista. Então, me dê aí os coraçãozinhos, curtindo a página, compartilhando, por favor, que outras pessoas aí possam ter também esse conhecimento, né? Bom, vamos então recapitular, doutora Rafaela, quem tem o direito à Previdência Social? Você já falou aí de idade, de pagamento. Quem tem o direito, então, de receber esse benefício? A Previdência Social ela tem vários benefícios, né? Com carências diferenciadas. Todo aquele que contribui para a Previdência Social tem direito ao benefício, a depender do risco social que ele sofrer. Por exemplo, se vier a óbito, os seus dependentes vão ter direito de receber a pensão por morte. Se ele ficar doente, ele vai ter direito ao auxílio-doença, quem sabe até uma aposentadoria por invalidez, a depender do grau da incapacidade. E nós temos também a aposentadoria por idade, né, que hoje para o homem é 65 anos e para a mulher é 60, mas com a reforma o homem continua com 65, porém a da mulher vai aumentar para 62. E nós temos também a aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje ela não tem limite etário, ou seja, se o homem completar 35 anos de contribuição, independente da idade, ele se aposenta por tempo de contribuição. E a mulher, se ela completar 30 anos de contribuição, independente da idade, ela aposenta. Vamos pegar aí, por exemplo, a mulher que começou a trabalhar com 18. Com 48 anos, ela já tem 30 anos de contribuição. Então, hoje, pela regra atual, né, ela poderia muito bem se aposentar por tempo de contribuição. Porém, com a reforma, isso muda, né? A idade mínima para a mulher é 62. Só porque vai ter uma regra de transição, né? Nós temos uma coisinha chamada direito adquirido, então, que não pode ser prejudicado, né? Então, para essas pessoas que já estão filiadas, que já estão contribuindo, nós vamos ter uma regrinha de transição, tem um pedágio aí que vai precisar ser pago. Que mas, seria assim, aqui a minha próxima pergunta. Respondeu sim. Aqui, essa pergunta chegou pelo WhatsApp. Já tenho idade e tempo de contribuição para a minha aposentadoria e está em andamento. A aposentadoria dele, o processo está em andamento. Se a reforma for aprovada, a aposentadoria quase saindo ali na boca do caixa, ele pode ser afetado ou não? A dele segue e só teria aí um prazo para que essa reforma fosse, como se diz assim, entrar em vigor a partir de tal data. Se ele já tiver feito o requerimento, né, porque da aposentadoria no INSS, a reforma não vai afetar ele. Tempo rege acto, né? Então, a lei que vai reger ali o ato é na data do requerimento, na data que ele implementou todos os requisitos e fez o requerimento dele. Então, todas as pessoas que estão, que já tem, que completou, que ainda não foi no INSS, que ainda não agendou, o meu conselho, agenda, corre atrás. Porque se vocês fizerem o requerimento, né, e
mesmo que venha a reforma, vocês não serão prejudicados. Agora, aquelas pessoas que implementarem todos os requisitos com a reforma aprovada, aí elas vão ter que passar pela regra de transição. Doutora Rafaela, o Alessandro Ramos, ele fala assim, a minha contribuição é MEI. Também entra nas mesmas regras de qualquer outro que contribui, né? Nas mesmas regras. É porque o MEI, a alíquota é diferenciada. Mas, por exemplo, o Alessandro é homem, né? Então, para o Alessandro não vai mudar tanto, porque continua 65 anos. Mas vamos colocar uma mulher, né? Vamos supor que fosse uma mulher aí, MEI. O que vai mudar? A idade vai mudar. A idade vai passar de 60 para 62. Certo. Boa noite aqui para Deusirene Antônio. Ela pergunta assim: alguém que se aposentou aí no Tocantins e se mudou do Tocantins e tem que mudar de INSS? Tem que mudar o pagamento? Eu creio que a curiosidade dela, a pergunta seria essa, né? Não, é porque se ela já está aposentada, não. O Agora imposto, tem que ver só se essa aposentadoria dela é por idade, qual espécie de aposentadoria. Porque, veja bem, vamos supor que ela tem uma aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela só é definitiva após 5 anos. Isso significa o quê? Que a qualquer tempo o INSS pode chamar para fazer perícia. Onde é que o INSS vai chamar para fazer perícia? No seu endereço anterior. Então, é bom ligar no 135 e atualizar o endereço. Mas, assim, aí qualquer coisa que o INSS queira entrar em contato com a senhora, ele vai entrar em contato com o endereço atual da senhora. O que é importante é sempre prova de vida, né? Que agora a senhora vai fazer a prova de vida no banco que a senhora recebe o benefício. Né? Então, todo ano, quem recebe benefício, na data do aniversário, ele tem que estar indo lá no banco que ele recebe e fazer a prova de vida. Bom, aqui boa noite aqui para o Jean Faber, que está nos assistindo, o Denis e Admilton. O Admilton, ele pergunta assim, tem um colega que perdeu a previdência por invalidez. O que fazer? Eu acho que ele deve falar que foi cortado o benefício, né, de aposentadoria por invalidez, eu imagino que seja isso. Aí ele tem que procurar, se a Previdência já negou, tem 2 opções. Se tiver dentro daquele prazo, né, de 30 dias, ele pode recorrer, né, fazer um recurso administrativo, ou pode estar procurando um advogado e entrar com ação de restabelecimento, né, da aposentadoria. Bom, aqui boa noite aqui para Miriam Barros, Evanildo Gonçalves Castro. Pessoal, vocês aí, tem muita gente online, mas muita gente assistindo e outras participando. Você que está assistindo aqui, acessou a entrevista agora, eu falo com a doutora Rafaela Stephanie, ela é advogada e nós estamos falando sobre tirando dúvidas, enquanto não chegam as perguntas, eu vou fazendo as que eu tenho aqui sobre a reforma da Previdência. Muitos falam sobre a reforma da Previdência, falam em jornais, revistas, né, em sites, e às vezes a gente lê termos muito técnicos, né, e acaba a população aí deixando de entender um pouco, que geralmente é mais jurídicos, termos jurídicos, né. Então, fique à vontade para fazer as perguntas, me dê os coraçõezinhos, que eu fico muito feliz, né, doutora, quando a gente começa a receber os corações, muito obrigada aí pela participação, nós estamos aqui bombando, graças a Deus. Bom, o Evanazildo pergunta assim, boa noite, eu contribuí no Previpalmas, tem alguma coisa a ver com a Previdência? Sim. E agora nós temos que ver qual o tempo, né? Porque se o senhor contribuiu para o Previpalmas, aí nós estamos falando de regime próprio de Previdência Social. Se hoje, eu não sei, caso o senhor não esteja mais no Previpalmas, há a possibilidade de aproveitar esse tempo, né? Da mesma forma que o contrário também pode ser feito. Às vezes a pessoa começa a trabalhar no regime geral de previdência social, está lá trabalhando de carteira assinada, faz um concurso e passa. Tá, mas e aquele período meu lá do INSS eu perco? Não, é só pegar uma certidão, né, desse tempo de contribuição do INSS e pedir para averbar lá no Previpalmas. E o contrário seria uma também, transferência. Exatamente. E o contrário também pode acontecer. Eu estou aqui no setor público, eu estou concursado, mas eu não quero mais, eu cansei, seja qual o motivo, eu quero voltar,
né, vou abrir uma empresa, não sei o motivo, e resolve sair, né, do serviço público. Ele pode pegar esse tempo também, né, e averbar no INSS, para que não haja perca. Boa noite aqui pro Geandro. A Miriam diz boa noite, minha rainha. Ai, obrigada, minha amiga. Bom, o Jean Faber pergunta assim: qual o ponto da reforma da Previdência que a doutora considera mais polêmico? Olha, eu acho que o ponto mais polêmico aí tem a aposentadoria dos professores, né? Um ponto Que bem tem aqui polêmico. a É a aposentadoria dos questão professores. da acumulação da pensão por morte com a aposentadoria, que hoje se cumula, né? E com a reforma, não vão ser todos os casos, né? Que pode acumular. Acho que esses dois. Também da questão dos militares, esses temas são todos polêmicos. Bom, a doutora falou com relação aos professores, veio aqui uma pergunta de WhatsApp que eu acho que a gente tem que fazer antes, nós já estamos terminando aqui, tem tanta coisa ainda para perguntar, meu Deus do céu. Bom, haverá concessão de aposentadoria com tempo reduzido para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo de exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio? Olha só, como eu havia falado anteriormente, hoje nós temos a opção de aposentar só por tempo de contribuição, né? Via de regra, homem 35, mulher 30. Para os professores, chamada aposentadoria especial, nós temos uma redução desse tempo, né? No caso, para o professor é 30 anos e para a professora 25. Com a proposta de reforma, né, da Previdência, então veja que eu não tenho idade vinculada, eu tenho tempo de serviço. De né? trabalho. Exatamente, de trabalho. Com a aprovação, né, da reforma da Previdência, os professores também vão ter a idade mínima para aposentar, que vai ser reduzida em comparado com as outras categorias, 60, independentemente de homem e de mulher, mas a carência é 15 anos. Bom, pessoal, nós já estamos finalizando aqui a entrevista, então, se vocês tiverem alguma dúvida, como se diz, a porta da graça está quase fechando aqui, viu? Bom, é importante falar sobre os documentos que são necessários para dar entrada na aposentadoria e também a segurança de estar procurando um profissional adequado para começar. Muitos eu já vi dentro da minha família pessoas que tinham todo o direito de aposentar e perdeu devido essa documentação ser falha. Morava em fazenda, era produtor rural, né? E aí, mas depois foi para a cidade, mas tem que comprovar quantos anos morou na fazenda, precisa de provas que você morou na fazenda, ou seja, é um processo bem demorado e com muita papelada para se juntar aí, né, doutora? Olha, quando se trata da aposentadoria urbana, em tese é mais fácil. O que a pessoa precisa levar? Carteira de trabalho, né? Se eu sou contribuinte individual, eu tenho que levar os carnezinhos, mas o que eu falo para todos os meus clientes? Tira xerox. Eu tenho vários clientes, não é um não, e não são dois, são vários. Contribui, eu tô lá com o comprovante da contribuição que foi paga, só que não consta no CNIS. E foi pago. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que agendar no INSS um acerto de vínculo. E se ele não tem aquela documentação? E isso é porque eu estou falando que é relativamente fácil. Agora, o segurado especial, aí o calo é mais embaixo, é um pouco mais difícil. Porque a pessoa não tem que provar, não tem carteira de trabalho, né? Porque ele vive ali da agricultura de subsistência. É toda a documentação que comprova que ele é da roça. Certidão de casamento, que está escrita a profissão trabalhador rural, certidão de nascimento dos filhos, requerimento de matrícula, certidão eleitoral, certidão de batismo, nota fiscal de insumo agrícola, todo e qualquer documento que estiver escrito segurado, trabalhador rural, agricultor, é necessário para comprovar o tempo de roça. E o profissional adequado para dar suporte a tudo isso, que é importante, né? Com certeza. Bom, o Evanacildo fala assim,
Eu sou funcionário público e trabalho com material tóxico. Já estou com 15 anos de serviço. Com quantos anos eu posso aposentar? Já que ele trabalha com esse material tóxico, né, que com certeza já afeta um pouco a saúde dele, né? Tem que ver qual material é esse. Nós temos as aposentadorias especiais, né? Que são as pessoas que trabalham com risco à saúde. A depender do agente que é nocivo, nós temos uma tabela. Vai de 15, né, 20 e 25. Só que isso anda tendo muita discussão, porque não basta trabalhar com esse agente nocivo. Tem que ver o que consta no PPP do senhor, tá? Porque o que as empresas, ou até o próprio governo, né, às vezes acontece. Fornece o PPP, né? PPP não. O EPI para o empregado, ou o EPC, EPI é o equipamento, gente, de proteção individual, o EPC é o equipamento de proteção coletiva, e o PPP, que é o perfil profissional profissiográfico, fala que aquele EPI, aquele equipamento de proteção individual que é fornecido, ele é eficaz. O que significa que ele é eficaz? Significa que ele elimina aquela insalubridade. Então, se aquele EPI que é fornecido, em tese, é eficaz e elimina a insalubridade, eu não vou falar em aposentadoria especial, eu vou falar em aposentadoria pelo tempo comum. Então, é Normal. bem importante ver o que consta no PPP. Bom, vou fazer aqui só mais essa pergunta, tá? E aí nós vamos encerrar, aliás, 3 perguntas finais aqui. O Márcio Oliveira fala, boa noite, eu tenho 25 anos de contribuição. Eu posso aposentar com quantos por cento, né? Ele tem 25 anos de contribuição, tipo 80%. Hoje, com a regra atual, ele tem que ter a idade. Ele só aposenta por idade, tá? Porque homem ele precisa de 30 anos, certo? E, então, tendo 25%, nós temos que fazer uma conta. Mas vamos lá. Hoje, a aposentadoria por idade, ela corresponde a 70% do salário de benefício, contado esses 15 anos. Esses 10 anos que está sobrando é acrescido 1% a mais. Então, 70% você vai aposentar com 80%. Ok. E vamos falar para quem mora na zona rural, né? Existe algo específico diferente, né, para o produtor rural? A reforma, né, por enquanto, não mexeu no benefício, né, do segurado especial. Havia-se uma proposta, mas nessa segunda etapa aqui continua igual, ou seja, precisa provar qual é a carência: 15 anos de roça, homem 60 anos, mulher 55. E o BPC continua da mesma forma, né? Completou 65 anos, independente da idade, e preencheu o requisito lá da miserabilidade. Então, a aposentadoria do segurado especial e o BPC, por enquanto, não entraram na reforma. Que aqui respondemos aqui agora a pergunta da Selma. Obrigada, Selma, pela sua participação. A Josinete pergunta assim, a reforma da Previdência irá alterar algo para quem já é pensionista, que é o que nós já havíamos perguntado, talvez ela entrou No caso, agora. assim, se a senhora já é pensionista, não pode alterar, né? É direito adquirido. Mas para as pessoas que por alguma aventura vierem a receber pensão, vai alterar e vai alterar em muito. A alíquota da pensão vai ser por integrante. E o que eu acho assim principal é que não pode acumular se a aposentadoria, por exemplo, e a pensão for superior a um salário mínimo. Então a pessoa vai ter que optar por um dos dois. Ou recebe aposentadoria ou recebe pensão. O que hoje é completamente permitido. Bom, que é outro assunto muito importante perguntar, doutor, antes da gente encerrar, é se é possível acumular, por exemplo, pensar pensão por morte com outros benefícios já adquiridos. Seria mais ou menos essa resposta aqui. Hoje, não. A pessoa só pode acumular a pensão por morte se ela for até de um salário mínimo. Hoje, porque eu digo, gente, perdão, é com a reforma da Previdência. Hoje, pensão acumula-se, né, com qualquer benefício. Mas, com a reforma sendo aprovada, a pensão só vai ser acumulada se a pensão que for ser recebida for no valor de um salário mínimo e o benefício que a pessoa recebe, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, seja qual for o benefício, for no valor de um salário mínimo, né? Por exemplo, a pessoa que recebe 2 salários mínimos e tem um marido lá que trabalha, né? E ele recebe 2 salários mínimos. Se o marido vier a óbito, ela não tem direito à pensão, porque ela já recebe 2 salários mínimos. É complicado, né? Porque se
Se ela recebe 2 salários mínimos, o esposo também, eles estão acostumados a viver, né, naquele E padrão ali. ele pagou A previdência a vida inteira. previdência. O Então, fato gerador é diferente, isso é aí um ele paga o absurdo. benefício para que ele tenha o benefício ou que para a família dele seja assegurado, né? Esse aí vai dar um pau danado, viu? Quando me perguntaram assim, qual o tema mais polêmico, para mim, esse daí é... Porque a pessoa, digamos que que eu tenho um companheiro que vem a falecer com 80 anos, aí recebendo, a minha família com custo de vida, cada um tem um custo de vida diferente conforme a sua renda, né? Com quantos componentes aí familiares, às vezes até dependentes, né? Sim, Às com vezes certeza. carentes e às vezes deficientes também físicos, né? E aí você perde o companheiro, perde o benefício, aonde que vai, como que vai viver? No caso, a pessoa só vai ter direito a esse benefício se, por exemplo, a renda desse companheiro for de um salário mínimo. E se a renda que ela recebe também for de um salário? Porque se ela receber, por exemplo, uma aposentadoria de 2 salários, ela não tem direito à pensão do companheiro. Queridos, infelizmente tenho perguntas aqui ainda sobre a Previdência, que significa que doutora Rafaela volta. Mas passou muito rápido. Pois é, passou rápido. Obrigada aí pela participação de vocês. Eu estourei aqui uns minutos, porque o tema é um tema muito amplo. É um tema polêmico. Eu falei pouco porque eu queria ouvir mais mesmo da doutora Rafaela, até porque eu não sou técnica no assunto. Então, assim, mas é importante você, principalmente você, brasileiro, estudar essa mudança. Ver o que vai afetar na sua vida, o que vai impactar na sua vida e na vida da sua família. E procurar os seus direitos. Nós temos os deveres como cidadão, mas nós temos também o nosso direito. E muitas coisas acontecem no Congresso, eu falo porque trabalhei, né? Então eu sei como as coisas funcionam. Nós ficamos alheios a essas questões. Nós não estudamos, nós não procuramos saber dos nossos direitos. E muitas coisas são votadas lá no Congresso e coisas que nós podemos interferir, através mesmo de participar diretamente, através dos sindicatos, através de instituições, através também dos poderes, porque nós elegemos, fomos nós que colocamos eles no poder. Eles trabalham para nós. É difícil? Não, nós só precisamos ter interesse e correr atrás para saber aquilo que nós devemos fazer em prol da população. Está aí na cara o que o Brasil fez agora nessa eleição, né? Se juntaram, elegeram um candidato que, né, aos olhos aí de muitos especialistas não tinham condição de se eleger, e os brasileiros foram lá e sacudiram a nação. Né? Trabalharam a rede social, e é isso aí. Acho que na iminência de aprovação dessa reforma, o que uniu, né, os brasileiros, enfim, a maioria, porque foi eleito, né, para eleger o nosso presidente, que essas mesmas pessoas, esse mesmo sentimento, né, tome conta, porque o que vai acontecer é algo muito sério. É isso aí. Obrigada por vocês ficarem comigo aí nesse tempo todo, né? Quase 40 minutos aí de entrevista. Tempo passa. E com certeza a doutora Rafaela vai voltar aqui outras vezes para esclarecer mais, até essa reforma ser estudada e o presidente Temer sancionar até, não sei, vacácio legis, até a quando que realmente vai entrar em vigor, quanto que realmente vai passar a valer e o que efetivamente for aprovado, porque isso é o que nós imaginamos. Por exemplo, o presidente... Ela pode ser aprovada degradativamente também, né? Não, e o presidente, por exemplo, ele defende, né, que a idade seja igual, 65. Epa, começou com idade igual, depois diminuiu, como é que vai ser? É tudo especulação. Nós vamos efetivamente saber quando ela for aprovada. É isso aí. Boa noite, obrigada, fique com Deus e até semana que vem.